Então, Juan, a heresia de hoje só muda de figura. Nos tempos de Paulo, escrevendo aos Filipenses, a questão era sobre o cerimonial judaico e a questão da fé salvadora em Cristo. Os judaizantes insistindo que para obter a graça divina, a bênção da redenção, não era necessariamente ser satisfatoriamente a questão do sacrifício de Cristo, mas que precisaria continuar com os ritos mosaicos. Hoje, a figura só mudou um pouco o aspecto daquela época. O espírito é o mesmo, o diabo que usava os judaizantes para dissolver a fé cristã é o mesmo hoje. Por exemplo, os chamados pastores da nossa era, o qual, se Paulo tivesse conosco e escrevesse uma carta endereçada aos pastores evangélicos, ele também usaria a mesma expressão, o mesmo vocabulário que ele usa em Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães. Porque quando se denigre o Evangelho de Cristo, deturpando o Evangelho de Cristo para obtenção de satisfação egocêntrica, na verdade, a natureza do caráter desses homens é comparada com os mesmos cães que Paulo está citando aos Filipenses, que Jesus diz em Apocalipse 22:15, que os cães ficarão de fora, e com os mesmos cães que o profeta Isaías está falando no capítulo 56 do seu livro, versos 10 e 11. Quando se deturpa o Evangelho, quando se frauda o Evangelho de Cristo, isso mostra intenção maligna, e é exatamente o que esses homens estão fazendo. Por exemplo, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele diz aos Coríntios que quando ele foi ter com eles, levando a mensagem do Evangelho de Cristo, ele diz: eu não fiz saber a vocês outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Veja bem, a intenção de Paulo, a ideia que Paulo queria transmitir àqueles irmãos em Coríntios era a seguinte: Cristo crucificado e ressurreto é o suficiente, é o bastante. Não precisa de nenhuma ajuda, não precisamos de nenhum amuleto que complemente a necessidade que a humanidade tinha de salvação. Quando nós falamos de salvação, é toda uma sorte, não só salvação do pecado, mas de tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma boa vida aqui na Terra. Então, quando você vê o pseudo de um pastor evangélico ensinando, incentivando, induzindo os seus seguidores a colocar um copo de água, um copo com água, em cima de um televisor ou de um aparelho de rádio, e depois que ele faz lá a reza, a macumba evangélica dele, essa pessoa pode ingerir este copo de água e ela vai ficar curada. Isso é uma agressão ao Evangelho de Cristo, uma agressão
aquilo que Paulo está transmitindo, dizendo que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ora, irmãos, analisemos se eu tenho acesso direto ao Pai, através da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Para que eu preciso inventar, criar um outro meio de mediação para que eu possa receber uma graça de uma cura ou de uma bênção financeira, como é ensinado hoje? Você precisa fazer uma campanha de fogueira santa para que você possa prosperar na vida financeira. Isso é a tônica da chamada teologia da fé de hoje. Você precisa passar por um corredor de sal grosso ou levar algum fragmento deste elemento para a tua casa, para que você possa ficar protegido de inveja, de olho gordo, como chamam. Eu preciso levar uma rosa ungida não sei por quem, mas chamam de ungida, para colocar na sua casa, para que espante os maus fluidos espirituais, enfim, etc. São tantas as invenções, como nós temos recentemente aí um líder de uma denominação vendendo um pedaço de pano para a pessoa levar para casa e passar no rosto para ser abençoada, comprar uma fronha por R$91 para fazer uma campanha, para receber uma bênção financeira, um pedaço, uma meia. Isso tudo é uma agressão, uma aberração, um meio de conduzir as pessoas ao engano. Na verdade, tudo isso tem um sentido. É um retorno financeiro que esses cães, como eu digo, porque hoje quem está dizendo sou eu, quem disse lá em Filipenses foi Paulo, quem disse lá em Apocalipse foi Jesus, quem disse lá em Isaías foi o profeta Isaías, mas quem está dizendo hoje, nesse canal da internet, sou eu. São cães, e a intenção destes cães não é outra, senão subtrair os bens dessas pessoas para o enriquecimento ilícito. Ora, queridos, o nosso incentivo através desta mensagem é para trazer os crentes a Bíblia Sagrada. A Jesus, Deus disse pelo profeta Oséias, que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então, na verdade, a massa evangélica ela é enganada porque tem sido um povo negligente, tem sido um povo preguiçoso. Se você fizer uma pesquisa, um IBGE na população evangélica, você vai ver o quanto a Bíblia é desprezada, o quanto não se estuda a Bíblia. Então, quando se mantém na ignorância, é fácil de ser manipulado pelos cães. Na verdade, o que nós queremos enfatizar é que você não precisa de fogueira santa, você não precisa de sal grosso, você não precisa de rosa ungida, nem de óleo ungido, você não precisa de nada desses elementos para que você possa ter acesso a alguma bênção espiritual. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Preste bem atenção, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, quando Jesus, querido, ele dá o brado na cruz, Pai, está consumado. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Não deixe que os cães, que são associados ao cão maior que é Satanás, venha diluir a fé cristã, dissolver o Evangelho de Cristo
com as suas mentiras, fazendo você crer nessas crendices, nesses amuletos, quando na verdade você tem acesso ao Pai. Você lembra que quando Jesus ele deu o último suspiro na cruz do Calvário, aconteceu um fenômeno sobrenatural em Jerusalém? O véu que separava o santo do santíssimo rasgou de alto a baixo. Você sabe o que significa isso? Que figura representativa tem isso? Que não há mais separação entre você e Deus, que você não precisa mais de um sumo sacerdote humano, ou de um pincel de um pastor, desses retardados, para você ter acesso a Deus. Ali está dizendo que você, se você estiver em Cristo, fizer uma aliança com Jesus, você tem acesso direto ao Pai, meu querido. Infelizmente, ainda há muitos evangélicos que precisam deixar de ser evangélicos e se tornarem cristãos, precisa de fato entender o que é uma aliança com Cristo. E quando se tornar filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo, você não precisará mais estar mendigando, batendo de porta de denominação em denominação, pedindo para que esses amaldiçoados amaldiçoem você quando botam a mão na tua cabeça. Você não precisa estar pagando indulgência, você não precisa estar clamando por uma cura, por misericórdia. Você se está em aliança com Cristo, você é filho de Deus por adoção, então você é herdeiro das bênçãos de Deus. Infelizmente, muitos não ainda entendem ou não sabem por ignorância. Então nós queremos convidar você, através desse canal, a estudar a Bíblia conosco. Estaremos aqui transmitindo a palavra de Deus, falando sobre muitos assuntos edificantes, e aí está o nosso contato, estamos à disposição para que possamos instruir você, para que você não venha a ser uma presa desses cães e ser induzidos ao erro espiritual, o que pode lhe trazer consequências espirituais muito sérias no futuro. Pois Jesus, ele advertiu que cego guiando cego, ambos cairão na mesma cova. Que Deus abençoe a todos. Aí espero que eu tenha conseguido contribuir com a resposta aí do senhor Juan. Espero que eu possa ter alcançado aí a tua necessidade. Naquilo que não, o Espírito Santo irá falar ao teu coração. Um beijo a todos, a paz de Cristo seja convosco. Amém.